Questão número 5. A água do mar contém vários sais dissolvidos. Para simular uma água do mar, preparou-se em laboratório uma solução contendo 4 sais. Na tabela estão registados a concentração mássica e a solubilidade em água a 25 graus Celsius desses sais. 5.1. Qual é o primeiro sal a precipitar durante a evaporação de uma amostra dessa solução? Então, antes de mais, o que é a solubilidade em água? Portanto, a solubilidade em água de cada um destes sais antes de mais, é uma concentração mássica, ou seja, tanto que tem exatamente a mesma unidade de medição, portanto, grama de soluto por decímetro cúbico de solução, sendo que a diferença é que a solubilidade é a concentração máxima de sal que é possível introduzir num determinado volume de água sem que, ou neste caso por cada decímetro cúbico, sem que precipite, ou seja, sem que o sal passe de aquoso para a fase sólida e depois precipite, ou seja, se acumule normalmente no fundo do recipiente. E só da análise destes números aqui, nós veremos uma coisa bastante estranha, que é a solubilidade aqui do cloreto de sódio é 357, portanto é da ordem das centenas, do dicloreto de magnésio também é da ordem das centenas, brometo de sódio é da ordem das centenas, praticamente da ordem dos milhares, mas depois temos aqui este sal, que é o sulfato de cálcio, que é 2,1, que é, portanto, comparativamente aos outros, muito próximo de zero. Portanto, isto desperta já alguma suspeita. Mas, por outro lado também temos diferentes concentrações máxicas. Então agora como é que nós vamos desempatar? Bom, então podemos ver o seguinte, podemos ver quantas vezes é que é necessário que esta solução fique mais concentrada. Portanto, neste caso é por evaporação, portanto a concentração aumenta, não aumentando a quantidade de soluto, mas retirando solvente, ou seja, o solvente evapora. E à medida que o solvente vai evaporando, vai ficando cada vez mais concentrado. Quantas vezes é que cada uma destas concentrações mássicas é inferior à solubilidade em água, àquela temperatura para cada um dos sais? Então vamos fazer aqui um cálculo inicial. Vamos dividir este valor por este e, por exemplo, aqui para o cloreto de sódio é necessário multiplicar por 12, aproximadamente 12,02, esta concentração atual, para chegar ao limiar. Portanto, tem que começar a precipitar. Para o dicloreto de magnésio é necessário multiplicar por 163,25 aproximadamente. O sulfato de cálcio basta multiplicar 1,17 e o brometo de sódio multiplicamos por 1720. Portanto, é necessário a solução ficar 1720 vezes mais concentrada para este sal começar a precipitar. Portanto, provavelmente este há de ser o último. E neste caso, uma vez que este valor aqui é o mais baixo possível, então, à medida que a água vai evaporando, vai ficando 1,17 vezes mais concentrada e este sal vai ser o primeiro a precipitar. Depois, provavelmente, vai ser o cloreto de sódio, quando a solução ficar 12,02 vezes mais concentrada. Depois este aqui com 163,25 e finalmente até aqui o brometo de sódio. Então, dessa forma, para 5.1, vamos responder à opção sulfato de cálcio, que corresponde à opção C. 5.2. O íon magnésio pode ser extraído da água do mar mediante a sua precipitação sob a forma de dihidróxido de magnésio, MgOH2 sólido, estabelecendo-se um equilíbrio que pode ser traduzido por MgOH2 sólido, origina Mg2 aquoso mais 2OH aquoso. Preveja justificando como varia a solubilidade do MgOH2 sólido com a diminuição do pH a temperatura constante. Apresente um texto bem estruturado e utilize linguagem científica adequada. Então o que é que significa diminuir o pH? Ora, diminuir o pH significa que ficamos com um caráter mais ácido, ou seja, aumentamos a concentração de H3 ou mais e diminui a concentração de OH-. Então assim, na nossa reação, se eu diminuir a concentração de OH- pelo princípio de Le Chatelier, que é sempre bom mencionar na nossa resposta, não é? O equilíbrio é deslocado no sentido direto, no sentido de produzir mais OH-. E, portanto, vou gastar aqui mais do dihidróxido de magnésio sólido e produzir aqui mais do íon magnésio e do íon OH-, ou íon hidróxido. Então, a partir daqui, isto vai desloca equilíbrio para sentido direto e a partir daqui temos menor quantidade de MgOH2 no estado sólido e isto vai então aumenta a solubilidade do sal.
A partir daqui é só elaborar um pequeno texto com estes tópicos. Divirtam-se! E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.